Pessoal, limite e relações fundamentais. Então, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero igual a 1. Vamos ver aqui na circunferência de raio unitário, né, o ciclo trigonométrico, analisando aqui esse primeiro quadrante, onde tudo é positivo, seno, cosseno, tangente. Então, nós temos aqui a área do triângulo MOA, esse triângulo aqui, MOA, e temos a área do setor circular, que é maior do que a área desse triângulo, que é o triângulo MOA. Esse aqui que ó, pega o setor circular, que é menor que a área do triângulo maior aqui de fora, AOT. Nessa forma, a área é base vezes altura dividido por 2 do triângulo. Então, vamos pegar aqui a base, vai ser OA vezes M', que é a altura, sobre 2. Vai ser menor que OA, que é a base, vezes o arco, né, sobre 2, que vai ser menor que OA, que é a base, vezes a altura, que agora vai ser AT sobre 2. Só que aí eu posso simplificar o A e o 2. Só vai ficar M', o segmento, menor que o arco AM, que é menor que AT. Pelas relações trigonométricas, nós sabemos que M' vai ser, está relacionado ao eixo Y, né? A projeção vai ser o seno. E o X vai ser o arco, e essa reta tangente aqui, origem, ela é a tangente de X, por definição. Então, a gente vai colocar a divisão por seno de x maior que zero, sabendo que o seno de x é positivo, então não vai alterar a expressão. Então, vamos ter seno de x sobre x dá 1, x sobre seno de x, tangente de x sobre seno de x dá 1 sobre cosseno de x. E nesse caso, a gente pode inverter o sinal, alterando aqui, invertendo as funções, ou seja, multiplicando por menos 1. Por outro lado, seno de x sobre x e cosseno de x são funções pares. Então, seno de menos x sobre menos x é igual a seno de x sobre x. E o mais importante, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Sendo elas pares, a desigualdade aqui em cima, nessa, pode ser, vale para qualquer x. Essa desigualdade vale para qualquer x, sendo ele não nulo. Bom, então a gente pode fazer o teorema do sanduíche. De que forma? O seno, ou melhor dizendo, o limite do cosseno de x quando x tende a zero é igual a 1. E o limite de 1 quando x tende a zero é igual a 1. Esses limites aqui nos extremos da função são iguais a 1. Pelo teorema aqui do confronto, o sanduíche, eu posso deduzir que o limite desse termo central também, quando x tende a zero, é igual a 1. Essa foi a demonstração da relação fundamental. Quando nós vemos aqui o seno de 2x sobre x, quando x tende a zero, como um problema, a gente vai usar a variável auxiliar, u. U vai ser igual a 2x. Nesse caso, quando x tende a zero, u também tende a zero. E o limite de 2x sobre x quando x tende a zero pode ser escrito: tira o 2x, coloca u, e tira o x, coloca u sobre 2, já que u é 2x, então x é u sobre 2. Nesse caso, já estamos perto do limite fundamental. Eu vou colocar o 2 fora da expressão, né, fora do limite, aí eu vou ter o limite fundamental. Esse limite fundamental é igual a 1, então vai ser 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, assim, nós podemos, de imediato, encontrar aqui no GeoGebra, né, colocando aqui a expressão, já está aqui a nossa função, sendo 2x sobre x, vou achar o limite dessa função, né, quando y, a função é f, né, quando x tende a zero. Então, ela também dá igual a 2. Se eu quiser dar um destaque, posso marcar esse ponto, é o ponto de coordenadas 0 e 2. Aqui, então, quando a função, que é uma função trigonométrica, né, periódica, ó, quando o x se aproxima do zero, a função se aproxima. Quando o x se aproxima do zero, a função se aproxima de 2. Ok, pessoal?